sabe que o Brasil perdeu de 2-1, né? Mas essa não é a notícia, né? A notícia é que nós vamos encerrar nossa campanha de missões e hoje é culto ao Senhor, é um dia especial, um dia para a gente se alegrar na presença do Senhor, amém? Amém, amém, amém. Feche seu olho, vamos orar ao Senhor. Eu peço que nesse momento você tente se plugar em Deus. É que a gente chega aqui animado, né? Com bastante conversa, isso é importante, é comunhão, é graça do Senhor, mas é importante a gente preparar o coração para que a gente possa estar adorando ao Senhor da melhor forma possível. Essa preparação eu não posso fazer por você, você precisa fazer isso quando chegar, orar, talvez se ajoelhar e orar, talvez, né, parar tudo, né, e fechar o seu olho e ter uma comunhão com Deus, ler um texto, mas se concentrar, porque é imprescindível você saber que você está diante de Deus junto com a igreja, mas para especialmente ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. Por isso, feche seus olhos agora e aproveite esse momento. Vou até pedir que os irmãos vão estar se assentando, vamos acalmar os nossos corações, acalmar o nosso ânimo e colocar diante de Deus o nosso coração. Tudo aquilo que está aí dentro, irmão, conversa com Deus, tá bom? Pai, estamos juntos, em Teu nome reunidos, eu juntamente com meus irmãos, para Te buscar, para Te servir, Te honrar. Queremos dizer, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, de que o Senhor é a razão do nosso culto, o Senhor é a razão da nossa adoração, o Senhor é a razão da nossa alegria. Nós Te louvamos, Senhor, porque não são as circunstâncias que motivam o nosso coração a Te cultuar, mas o Senhor, pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, toma nossa vida em Tuas mãos, e eu peço que cada coração que aqui chegou, seja um coração pronto para Te ouvir, um coração pronto, ó Deus, para, olhando para o Senhor, responder a tudo aquilo que o Senhor vai nos falar, e já está nos falando por meio desta comunhão. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado pela dedicação, obrigado a Deus pelas ofertas que foram alçadas e que hoje mais uma vez serão entregues ao Senhor como culto, como adoração, em prol do Teu reino, para o avanço do Teu reino. Como nós temos sabido, Senhor, e hoje mais uma vez somos lembrados, quantos lugares, ó Deus, precisam ouvir do Teu Evangelho, precisam de alguém lá que teme ao Senhor, que é parte do Teu reino, ó Deus, naqueles lugares, para que o Teu Evangelho, ó Deus, a Tua palavra seja pregada. Eu oro, ó Deus, para que juntos possamos dar as mãos, juntos possamos orar, juntos possamos ofertar, e com alegria, ó Deus, enviar mais pessoas, enviar mais missionários, e que assim como fomos lembrados durante todo esse mês, que nós como missionários do Senhor, e missionários na nossa casa, possamos pregar o Teu Evangelho para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos pais, para os nossos familiares, porque o mundo não Te conhece e eles precisam Te conhecer. O mundo está indo de mal a pior, Senhor, e o mundo está em trevas e eles precisam conhecer a luz do Senhor que está em nós, Senhor, que é a pessoa de Cristo Jesus na vida de todos aqueles que são filhos e filhas do Senhor, todos aqueles que são igreja do Senhor. Por isso, Senhor, ilumina a Tua luz na nossa vida, e que hoje, mais uma vez, como culto ao Senhor, possamos declarar justamente isso, confessar e proclamar justamente isso com as nossas atitudes, que o Senhor é a razão das nossas vidas, não é o nosso dinheiro, não é o nosso tempo, não são os nossos sonhos, não é nem mesmo a nossa família a razão de todas as coisas, mas é o Senhor que dá sentido e significado para o nosso lar, para a nossa casa, para os nossos sonhos, para a nossa vida diária, e queremos declarar isso, Senhor, proclamar isso, ó Deus, e pregar isso através deste culto. Por isso, visita o coração dos meus irmãos. Se houver alguém aqui, Senhor, que não se preparou no coração, que o Teu Santo Espírito possa incomodá-lo, possa preparar para que seja um terreno fértil o seu coração, para que ele receba a disciplina, receba, Senhor, o consolo, receba, Senhor, a alegria que só o Teu Santo Espírito pode dar. Por isso, Senhor, entregamos a Ti este culto, e é para a glória e honra e louvor do Teu nome que nós Te adoramos. A igreja diz: amém, amém, amém.
Antes de a gente seguir adorando o Senhor, cantando, eu quero convidar aqui a Melissa, quero convidar aqui a Jordane, quero convidar aqui o Júnior. E nós temos alguns recados especiais sobre as programações da igreja que começam inclusive amanhã, certo? De amanhã. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. E hoje eu estou aqui para dar um recado para as mulheres. A cada 15 dias nós estamos fazendo um encontro de mulheres, né? Quem está indo aqui nessa noite? Pode levantar a mão aqui. Quais mulheres estão indo? Está sendo uma bênção, não está, irmãs? Nós estamos estudando vários temas diferenciados a respeito de pecados. Pecados que muitas vezes passam despercebidos por nós, né? São aqueles pecados aceitáveis, coisas que parecem simples, mas que fazem uma grande diferença na nossa vida. E nós estudamos já a respeito de atraso e também estamos estudando a respeito de insônia. Já estudamos a primeira parte, foi um assunto que foi muito debatido, não é mesmo? Então, ali das 7h30 às 9h, nós ficamos debatendo a respeito do tema e não acabou. Amanhã nós continuaremos, teremos mais uma parte. E eu gostaria de convidar vocês, irmãs, pode passar a foto. Olha, esse foi o nosso primeiro encontro, temos somente essa foto que eu lembrei de tirar, para vocês verem que é uma coisa mais informal, não precisa, né, vir toda embelezada, pode vir, né, ali da sua casa rapidinho, senta ali, a gente conversa bastante, é um momento para nós compartilharmos muitas coisas que, às vezes, o que você compartilha vai impactar na minha vida, né? E eu vou ter um aprendizado, e é o que tem acontecido. Então, irmãs, esperamos vocês. E tem mais uma coisa, amanhã nós queremos fazer uma confraternização. Então, eu gostaria que vocês trouxessem ali algo que vocês sabem fazer, ou então comprou algo doce ou salgado, pode ser um cafezinho, um chá, um suco, para nós podermos comer assim que terminarmos, tá bom? Essa última parte é a respeito do tema. Então, esse é o recadinho. Obrigada, irmãos. Então, amanhã, encontro de mulheres, venha, participe, minha irmã, se esforce, está sendo um papo bem legal, papo profundo na palavra de Deus, amém? Sexta-feira, nós queremos convidar você também para algo muito especial. Vamos lá, Julião. Boa noite aos irmãos, eu gostaria de convidá-los a todos a participar. Nós temos a nossa escola de música, aqui da igreja, e nessa sexta-feira nós vamos fazer um primeiro recital da escola. Nós estamos em média 31 a 33 alunos, e com 4 meses de aula a gente já vai ter o nosso primeiro recital. Eu queria convidar todos os irmãos para que pudessem estar aqui participando e prestigiando, vendo os nossos alunos se desenvolvendo e tocando para a honra e glória do nome de Jesus. Vergonha? Amém. Então, nessa sexta-feira vai ser um recital, vai ser aqui no nosso espaço, vai ser bem gostoso. Venha prestigiar os alunos, tá bom? Boa noite, igreja. Venho aqui com a contagem regressiva para o nosso Hexa, quer dizer, para o nosso chá de bebê. É uma festa melhor que o Hexa, tá? Prometo para você, vai ser uma festa muito legal. E aí vai ser, sábado que vem, dia 11, às 16h30 aqui na igreja, chá de bebê, para abençoar a vida do Gustavo, da Jennifer, da Bianca, com a chegada da Aurora. Então, se prepare, venha com a sua família. A listinha das coisas já está no WhatsApp lá, movimentando. Então, fale comigo e qualquer dúvida, pode falar comigo depois do culto, tá bom? Então, se prepare, é o próximo sábado já, à tarde aqui, teremos essa grande festa com alegria e pedindo a bênção de Deus para a chegada dessa nenenzinha. Amém? Amém, amém. E ontem nós tivemos um trabalho muito especial aqui, né, na casa do Job, que foi a juventude reunida para adorar ao Senhor, reunida em um luau bem gostoso. E depois vocês vão ver as informações aí nos WhatsApps da vida, do Instagram, que foi bênção, né, Michele? Foi bênção demais, foi gostoso. Queremos agradecer a todos que participaram, direto ou indiretamente, tá bom? Então, Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor, iniciar nosso culto cantando, louvando, né, e adorando o Senhor da melhor forma possível. Mas antes, né, você vai cumprimentar as pessoas que estão perto de você. Nós temos várias pessoas que estão nos visitando. Então, irmão,
Membro da igreja, sai do seu lugar aí, os diáconos, pode cumprimentar os nossos irmãos. Olha o rostinho diferente. Tá aqui a irmã Hélida, o irmão Edinho. Tá o Del que vai cantar aqui, né, Del? Muito bem. Nossos amigos visitantes, sejam muito bem-vindos. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Vamos adorar o Senhor. Boa noite, irmãos. Eu quero começar agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida e a da minha família. No mês passado, nós temos uma escala da equipe de louvor aqui e todo final de semana temos uma equipe. No dia que era a minha equipe, nós não pudemos vir, eu e meu esposo, por um motivo muito especial e que eu queria compartilhar com os irmãos, porque quando nós estávamos esperando a Analice, né, os irmãos viram a aflição do nosso coração, nós compartilhamos em alguns momentos nos cultos de oração. Então, no dia da minha escala do mês passado, nós não viemos porque nós estávamos mudando para a nossa casa própria. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, agradecendo ao Senhor, louvando e exaltando o nome dEle, porque isso não é algo que veio de nós, não é algo que veio das mãos dos homens, mas é uma bênção que veio do Senhor. Então, estou aqui compartilhando isso com vocês, porque vocês são, né, nossos irmãos, nós amamos compartilhar, né, as nossas dores também, os nossos motivos de oração e também as nossas alegrias. E espero em breve poder contar com vocês para a gente fazer um culto, né? Vamos voltar com os cultos de oração, irmã Celina, nas terças, né? E espero a gente marcar um culto lá para agradecer ao Senhor por essa bênção. E nós vamos então cantar sobre essa maravilhosa graça com o hino 193. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar. Ela me dá certeza que vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus.
é alegria. E nós ensaiamos ela pela manhã. Tem uma parte que é os homens, então nós vamos começar com os homens e depois as mulheres. Está escrito ali. Mostra aí, Dânia, por favor. Tem ali, ó, a parte dos homens e a parte das mulheres. As mulheres repetem. Então vamos cantar bem bonito, homens e mulheres, declarando que o Senhor é santo. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, aqui contra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei.
Amém, amém, amém. Estamos diante da mesa do Senhor Jesus e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Na verdade vai ser projetado, mas seria importante, abra a sua Bíblia. Na verdade, abre você a sua Bíblia, não vai ser projetado, tá? Se você tem ela no celular, acesse a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, para que você aprenda a manusear o texto bíblico. Quero convidar aqui os meus irmãos diáconos que vão nos ajudar na distribuição da ceia, para estarem dois à minha direita e dois à minha esquerda aqui, para ficar legal. Podem vir. Nós vamos ler capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do verso de número 23. Acharam aí? 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23 em diante. Todos acharam, amém? Aí, tem misericórdia aí? Se você não tem Bíblia, chega perto de quem tem. Lembre que a palavra de Deus é essa que é lida, tá? Você tem que prestar atenção naquilo que é a revelação de Deus. Isso é a vontade de Deus para nós. Quem está falando é o apóstolo Paulo, e ele está ensinando justamente por esse momento de ceia. E o texto vai dizer para nós, e eu gostaria muito que você prestasse atenção às palavras que a Bíblia Sagrada traz ao nosso coração, palavras de Deus para nós. 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes. Aqui não é simplesmente uma doença física, estamos falando de uma fraqueza espiritual e de uma doença espiritual. Gente distante de Deus. E vários que já morreram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Amém? Eu quero ler novamente o verso de número 23. Coloca para nós agora no telão, só que quero ler com vocês, congregacionalmente. Nós vamos ler juntos. E vamos repetir algumas coisas que ele disse que eu gostaria de deixar no coração de vocês. Vamos ler juntos? Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Percebam, ele disse: eu passo para vocês, eu entrego a vocês, eu prego a vocês, eu ensino a vocês, estou entregando a vocês aquilo que recebi. É muito importante a gente entender que a mensagem do Evangelho não é um conteúdo externo a nós, que a gente passa para as pessoas dizendo assim: olha, creia nisso e você vai ser salvo e eu vou embora. A mensagem do Evangelho, a obra de Jesus na cruz, ela é passada com a vida. Isso significa que as palavras são muito intensas quando elas são carregadas da vida. Palavras, por se dizer, são apenas palavras. Agora, carregado da
obra de Jesus na nossa vida, o que a gente aprendeu, a gente passa. Este peso que o apóstolo está dando à mensagem, é porque esta palavra foi a que mudou a sua vida. Lembrem, o apóstolo Paulo perseguia a igreja de Jesus, perseguia Jesus, e agora era perseguido por causa de Jesus. Que mudança radical! É porque um dia ele encontrou uma pessoa. O evangelho é uma pessoa, o evangelho é Jesus. Ninguém passa aquilo que não tem. Quando a gente chega nesta mesa e diante dessa mesa como um memorial, nós estamos lembrando de algo que me fez viver, que me afetou. A pergunta é, a mensagem que você recebeu é também a pessoa que te afetou quando você encontrou ela? Porque você pode muito bem conhecer a mensagem, mas não encontrar o Deus da mensagem. Você pode muito bem achar, inclusive, esse momento lindo e participar desse momento como litúrgico, religioso. Mas você pode também participar desse momento como algo que faz parte da sua vida. Sabe aquela cicatriz que você olha e diz, um dia me aconteceu isso, está aqui, eu lembro, foi precioso, foi profundo. Essa marca ficou aqui no apóstolo Paulo. E por isso que às vezes a gente não percebe, mas a leitura diz a respeito de não apenas alguém que foi afetado por evangelho e foi salvo pelo evangelho, mas passou isso com a vida. E agora ele diz algo muito importante. Nesse momento em que estamos juntos para celebrar a obra de Jesus, ele diz, não celebrem sem antes olharem para si. Sem antes olharem para encontrarem o Deus que vocês estão agora celebrando dentro do coração de vocês. Porque é verdade que o evangelho é sobre Jesus. É verdade que a ceia é um memorial sobre a obra de Jesus. Mas também é sobre aqueles que foram salvos pela obra de Jesus. Aqueles que foram afetados pela obra de Jesus. Pessoal, a gente não acredita em uma letra morta, a gente acredita num Cristo vivo. Nós não acreditamos numa história. Jesus não é para nós um conteúdo, Jesus é uma pessoa. Nós celebramos um Cristo vivo, esse memorial que relembra a sua obra, a gente traduz isso como a morte, mas é a obra de Jesus, ela não parou na morte, ela continuou e foi para a ressurreição. Nós celebramos um Cristo que dá sentido às nossas vidas. Quando não dá, a gente até celebra, mas é ritual. Não passa de uma ação vazia, que não nos faz olhar para dentro e muito menos mudar o nosso coração. A gente não se avalia, não avalia a nossa vida diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu recebi foi aquilo que eu entreguei. Por isso, façam o seguinte, antes de comer o pão, antes de tomar o cálice, examine-se, verso de número 28, vamos ler juntos? Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então ele diz, olhe para dentro, irmão, olhe para o seu coração, encontre Jesus lá. Deus está aí. Você tem uma experiência com Jesus vivo, ou só com a religião, ou só com o ritual, ou Jesus de fato salvou você e tem uma grande diferença na sua vida. Esse olhar é o que nós desejamos quando participamos dessa memória. Quando Jesus reúne seus discípulos, e agora o que o apóstolo Paulo está reensinando a nós, ele está citando o que Jesus disse para os discípulos, toda vez que vocês se reunirem em meu nome, façam isso em memória de mim. É a consciência, irmãos, de que nós estamos aqui diante uns dos outros, mas nós não estamos simplesmente em um evento público. Nós estamos diante de um Jesus vivo que está presente entre nós, amém? E se Deus está presente entre nós, nós não podemos ficar como se Ele não estivesse aqui. Não podemos tratar como se Deus não estivesse presente, como se Jesus não fosse real, e se Ele não fez a obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Por isso, a fala do apóstolo Paulo é, examine-se, olhe para dentro, irmão. A pergunta é, como que vai a sua relação com Deus? Como que vai o seu íntimo com Jesus? Existe relacionamento aí. Quando você vai participar, você está participando de uma ação em que você reconhece Jesus como autor e consumador da sua fé. Essa é uma pergunta muito essencial, porque o apóstolo Paulo vai falar assim, examine-se cada um a si mesmo, então beba, participe. Mas ele não fica aí, pessoal. Não é só a gente olhar e pensar assim, eu acho que eu tenho uma relação com Deus. Ele fala algo muito mais profundo e às vezes a gente não para pensar. E eu queria lembrar vocês. Verso de número 29, ele diz, se a gente comer e a gente beber,
a gente participar desse momento, só que sem discernir, sem experimentar, sem praticar, sem um convívio de relacionamento com Deus, a nossa atuação é para a própria condenação, porque essa vai ser a pregação contra nós, porque nós, conhecendo o Evangelho, não cremos e não praticamos o Evangelho. Não cremos porque não praticamos o Evangelho. Conhecendo Jesus e o Deus que nos perdoou, avaliando a nossa vida, o nosso íntimo, o não perdão significa que aquilo que Jesus não realizou em nossas vidas, não fez diferença. Quando eu olho para dentro de mim e reconheço o quão pecador sou, é esse o momento que eu reconheço a obra de Jesus. É olhar para dentro de mim e olhar para aquilo que Jesus fez. Olhar para dentro de mim e reconhecer aquilo que Jesus fez, a presença dele diante de mim, para que eu não apenas saiba que sou pecador. Então, muita gente faz uma matemática que eu não sugiro a ninguém, que é errada. Olham para esse momento e o texto diz, avalie, então coma. Aí a gente avalia e fala, eu sou pecador, então eu não vou comer. Eu estou errado, então eu não vou comer. Eu não quero perdoar, então eu não vou comer. Eu não vou me submeter, então eu não vou comer. Irmão, quando você faz isso, você está provando que a condenação já está posta. Porque o apóstolo Paulo, ele não está falando para você examinar para comer ou não comer. Ele está, examine-se e então coma. O que ele está dizendo é algo muito mais importante. Não interessa se você comer ou não comer. O que interessa é o significado do que você está realizando. E isso que a gente realiza tem que ter sentido na nossa vida, ao ponto de que se eu estou diante de Deus e Ele me perdoou, eu não posso ficar sem perdoar os meus irmãos. Se Jesus me resgatou de uma vida de impiedade, eu não posso continuar vivendo na impiedade, eu não posso continuar vivendo na mentira, porque eu estou diante de Jesus. É este examinar que o apóstolo Paulo está falando. E quando a gente faz essa avaliação, é aquele momento em que a gente, eu sei, Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu estou em uma situação e que necessito. Por isso, eu me rendo. Por isso, eu oro, vem reinar em mim. Por isso, Senhor, eu digo, Tu és o meu Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Por isso, Senhor, perdoa-me o pecado. Agora é a hora, não de achar que é pecador e virar as costas e ir embora e esperar resolver a situação. Agora, irmão, presta atenção e eu termino de dizer essa palavra. Agora é hora de você pedir perdão para Deus. Agora é hora de você colocar diante de Deus os seus pecados. Agora é hora de você reconhecer Deus como autor e consumador da sua fé. Agora é hora de você reconhecer o seu orgulho e se submeter a Deus. Agora é a hora de dobrar os joelhos e abrir o coração para Deus. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele fala, aquilo que eu recebi, aquilo que eu entreguei. Examine-se para que aquilo que nós celebramos nesse momento, irmão, faça sentido na sua vida e que você possa encontrar o Senhor enquanto celebra esse momento. Que em nome de Jesus seja assim na minha vida e na sua vida. Amém. Amém? Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, eu e meus irmãos, de coração aberto. E ainda que os nossos corações estivessem fechados, Senhor, é impossível. Porque o Senhor conhece o secreto do nosso coração, o secreto do nosso íntimo. O Senhor conhece o nosso orgulho, o Senhor conhece o nosso pecado. O Senhor conhece quem nós somos quando ninguém está vendo. Aquilo que a nossa esposa, aquilo que os nossos parentes não conhecem, o Senhor conhece bem. O Senhor sabe muito bem quem nós somos. Por isso, ó Deus, diante do Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. E diante da obra do Senhor, reconhecemos, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tenha misericórdia e perdoa as nossas falhas. E a minha oração é que a Tua palavra, Deus, encontre morada no coração dos meus irmãos. Que hoje haja perdão, que hoje haja, Deus, arrependimento, haja confissão, ó Deus, de pecados. Que hoje haja, ó Deus, gente que se submete ao Senhor e entregue o seu coração para Ti, reconhecendo que só em Ti nós temos vida, que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, eu peço que esta igreja não viva religiosamente, mas que viva, ó Deus, com toda a mente, coração, alma, dedicada em amor ao Senhor. Que esse momento seja mais este momento de partilhar a nossa alegria, a nossa comunhão, a Tua salvação recebida por nós, com satisfação e com graça. Em nome de Jesus, passeie entre nós e realize a Tua obra que o Senhor quer. É a minha oração,
em o nome de Jesus, e é para a tua glória. Amém? Vamos adorar o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A
foi servido, por favor, levante o seu braço que os nossos irmãos vão estar. Pode pegar. Você vai ser entregue para você o alimento. Alguém? Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, juntamente com seus discípulos, disse: este é o meu corpo que é partido em favor de vocês. E este é o sangue da minha aliança. Este cálice é o sangue da minha aliança, derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, toda vez que vocês estiverem reunidos. Então, em memória do nosso Senhor Jesus, vamos comer e beber em gratidão pela salvação. Senhor, muito obrigado por esse momento, participando junto com os meus irmãos. É para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, a igreja diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque agora é esse momento que nós vamos fazer a nossa gratidão em reconhecimento a tudo aquilo que o Senhor fez em prol de missões. Você que veio preparado para fazer a sua oferta aqui no Gasofilácio, você que veio preparado para entregar, nós vamos fazer isso nesse momento para uma grande arrecadação. Prepara aí, eu quero convidar minha família, nós vamos fazer o primeiro. Aqui, vem cá, a Nicole, e nós vamos cantar ao Senhor, tá? Aqui, ó, isso, a Nicole já está colocando. Cadê o cofrinho? Pega o cofrinho ali, filha. As crianças que tiveram os cofrinhos, pode colocar, Manu. Coloca, Manu. Isso. A Manu colocando. O cofrinho vocês podem colocar aqui. Nós vamos cantar e a gente vai fazer esse momento, certo? Todos juntos. E em seguida, só para vocês saberem, as crianças já estão empolgadas, podem trazer. Já estão trazendo, inclusive. Em seguida, os nossos irmãos vão recolher para fazer a contagem para a gente falar no final, se assim for possível, tá bom? Vamos adorar o Senhor? Esse aqui não, mano. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo
Amém. 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 O Senhor é exaltado. Tem mais um. Antes de a gente continuar, nós vamos orar agradecendo a Deus, mas eu queria uma salva de palmas para os irmãos aí, ó. Muito bem. Vocês atenderam o convite. Imaginem só que no texto bíblico, né, teve um momento em que as ofertas foram vindo, até que Moisés falou assim, para tudo. Já pensou? Para de ofertar, né? Seria muito legal. Irmãos, isso aqui é momento de culto. Talvez a gente está tão acostumado às vezes a fazer por Pix e não lembra que isso também é culto ao Senhor. E às vezes a gente não aprende ou reaprende o nosso coração, ou, né, reafirma com o nosso coração aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Ofertar, dizimar, isso é imprescindível, isso é gratidão do nosso coração. E nós fizemos isso para a glória do Senhor. A minha filha aqui, vai para lá. E aí, nós vamos agradecer a Deus. Eu vou até pedir, Del, você que está aqui, vamos fazer essa oração, agradecendo a Deus pelas ofertas, os missionários, aquilo que vai acontecer, como a gente ouviu hoje pela manhã, aqui ao redor, né, no nosso estado. E nós temos outras campanhas que faremos. Adore ao Senhor, sempre contribuindo, sempre indo atrás de fazer para os missionários, e principalmente para a obra missionária que nós temos feito juntos aqui, tá bom? Vamos agradecer a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por termos esse privilégio, Deus, de poder participar da Tua obra, Pai. Poder estar aqui diante do Senhor para poder entregar as nossas ofertas ao Senhor. Amém. Sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus todo-poderoso deste universo. Tu não necessitas de nosso dinheiro, Tu não necessita nem mesmo das nossas vozes, ó Pai, mas o Senhor se alegra em ter em nossos corações o desejo de um adorador verdadeiro, de poder estar diante do Senhor e poder estar diante do Senhor e entregar os nossos corações e também as nossas ofertas ao Senhor. Para que o Senhor possa fazer delas, ó Deus, a Tua obra nesta cidade, nesta igreja, amada igreja, e neste estado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a Tua obra missionária no estado de Rondônia. Sabemos, Senhor, que precisam ser ouvidas as boas novas do Teu Evangelho. Sabemos, Senhor, que precisamos, ó Deus, nutrir cada vez mais e falar cada vez mais do arrependimento de obras mortas e vivificar, Senhor, para as boas novas do Teu Evangelho, da Tua salvação, que foi feita ali na cruz do Calvário por nós. E por isso nós Te entregamos e Te bendizemos estas ofertas ao Senhor, as nossas vidas ao Senhor, esta cidade, esta igreja ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Os nossos irmãos vão recolher aqui para fazer uma contagem. Já digo para os irmãos que eu acho que vocês não vão conseguir contar as moedas, então deixa as moedas para depois, para saber se a gente conseguiu o nosso alvo, amém? Vamos continuar adorando o Senhor? É isso? Vamos continuar declarando ao Senhor que Ele é maravilhoso, né? Essa canção diz: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Tudo vem do Senhor e tudo está no Senhor. E a resposta do nosso coração é a rendição, é se render aos pés do nosso Senhor e estar junto dEle, clamando e adorando. Sempre há de existir
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, por estarmos em tua presença e poder te louvar e te adorar, entregar o nosso coração ao Senhor, entregar a nossa adoração ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus presente, Senhor. O Senhor é santo e por isso, Senhor, nós te exaltamos e engrandecemos o seu nome. Amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, igreja. Amém, amém. As nossas crianças vão estar saindo com a Dani, certo, Dani? Pode ir já com aquela mocinha ali no fundo. As nossas crianças até 4 anos, certo? Até 4 anos podem estar indo. Elas já vieram aqui para orar, né? Podem vir aqui para orar, então vamos orar, vamos orar. Vem aqui, acompanhem a Bia. O pastor manda sem orar, né? Vem cá. Isso. A Bia veio. Vamos orar? As piticas hoje.
Vamos orar? Alô, som. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí. Faz o seguinte, estenda suas mãos para cá. Isso. Senhor, muito obrigado pela vida dessas pequenas. São crianças especiais, ó Deus, para o Senhor, para a glória do Teu nome. Nós dedicamos a vida delas e o coração delas hoje, mais uma vez. E oramos para que a Tua mensagem possa alcançar o íntimo dos seus corações, frutificar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja diz? Deus abençoe. Amém. Obrigado. Pulseira muito bonita. Caiu. Aqui, ó. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda carta, escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu vou avisar vocês que nós não conseguiremos entregar nosso alvo de missões hoje. Nós estamos sem os nossos 2 tesoureiros aqui hoje, aí não tem como abrir o gasofilácio. Então nós vamos entregar na semana e no próximo culto a gente estará orando ao Senhor, tá bom? 2 Timóteo capítulo 4, desculpa. 2 Timóteo capítulo 4. Só tirar isso. 2 Timóteo capítulo 4. Leio a partir do verso número 1. Segunda Timóteo capítulo 4, a partir do verso número 1, o apóstolo Paulo disse: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. O apóstolo Paulo está falando ao Timóteo. Mas por que isso? Porque ele está exortando, porque ele está dirigindo essas palavras a Timóteo. O que é que Paulo tem no coração? Qual que é a situação do apóstolo Paulo ao escrever esta carta e o desejo que ele tem com esta carta para a vida do Timóteo? Ele fala da sua situação, e o Timóteo sabe bem. Ele fala da experiência que os dois tiveram juntos, daquilo que ele conhece a respeito da vida do Timóteo. Se você pega o capítulo 2 em especial, você vai ver que o Timóteo, capítulo 1, desculpa, você vai ver que o Timóteo, ele recebeu o evangelho da sua avó, da sua mãe. O apóstolo Paulo está bem inteirado da vida do Timóteo, e eles dois têm uma relação íntima, e tudo aquilo que eles viveram juntos, tudo aquilo que Timóteo passou sobre a situação do apóstolo Paulo, o caminho do apóstolo Paulo, o ensino do apóstolo Paulo vivido isso diariamente, os sofrimentos do apóstolo Paulo, tudo isso estão como razão de ser desta carta. E mais imprescindível é você saber que ele está escrevendo em uma situação de que já sabe provavelmente que vai morrer, a sua condenação já está posta. Diferente da outra prisão, o apóstolo Paulo aqui está sob domínio romano, vai ser executado, vai ser morto, e agora ele está não mais numa cela em casa, pregando, conversando. Agora ele está provavelmente numa cela fria, agora esperando o seu julgamento, escreve esta carta. A situação do apóstolo Paulo não é favorável, mas aí ele escreve e dizendo agora para o Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, porque Ele é aquele que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, ou seja, quando Ele virá, quando Ele vier, quando Ele estabelecer a sua
o seu reino entre nós, vier aqui julgar os vivos e os mortos, eu, então, lembro você e exorto você, Timóteo, solenemente. Muito mais do que a gente saber coisas a respeito do que Deus vai fazer ou deixar de fazer, quando Ele virá, que modo vai vir, quando, né? E de que realidade nós vamos experimentar no momento que Ele chegar. Aqui o apóstolo Paulo, ele volta a um tema, ou a uma reflexão imprescindível que todos nós precisamos ter no coração. Capítulo 3, verso número 14, ele diz: quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem o aprendeu. Ele não está falando simplesmente de si, de que você aprendeu de mim, mas ele está falando que o Timóteo aprendeu de Deus a partir da vida do apóstolo Paulo, porque desde criança também ele aprendeu as Sagradas Escrituras, não apenas pelo Paulo, mas pela sua família, pela sua avó e pela sua mãe. E essas palavras que são as sagradas letras que o apóstolo Paulo escreve aí, e ele está dizendo e mostrando para Timóteo: olhe para as letras sagradas, olhe para as Escrituras, olhe para a Bíblia, Timóteo, elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nesse momento, o apóstolo Paulo está lembrando que a Escritura, a palavra de Deus, é a grande definidora de uma pessoa que crê em Jesus e que carrega o nome de Jesus e que vive em prol de Jesus. O cristão não é aquele que é cristão porque acredita que Jesus existiu. Acredita na religião cristã que chegou até a nós, construída por toda a tradição, e a gente, porque não acredita em Buda, a gente fala assim: eu sou cristão. Por quê? Porque eu tenho aqui toda uma realidade de religião construída e que diz para nós coisas a respeito de Deus, que Deus é triuno, que Deus enviou o seu Filho, que Jesus é o Salvador e é o único Salvador, e a gente olha essas realidades e fala assim: então eu creio, porque eu não acredito em mantra, eu não acredito em signo, eu não acredito em Pai de Santo, eu não acredito, em Buda, não acredito em outras coisas, mas eu acredito em Jesus. Então a gente olha para essa situação e diz: acredita em coisas a respeito de que Deus é Senhor, então eu sou cristão. Só que na Bíblia Sagrada, irmão, o que faz a definição completa de uma pessoa que está em Cristo, vive Cristo, crê em Cristo e é cristão, não é por ele ser da religião cristã. Se você nunca ouviu isso, eu vou te dizer. Há muita gente que se considera da religião cristã, mas nunca conheceu a Cristo. Há muita gente que está em um ambiente como o nosso, é evangélico, conheceu a Escritura, mas apenas acredita no cristianismo e nunca recebeu Cristo como Senhor. Como a gente descobre isso? O texto vai dizer que ele disse para o Timóteo: você aprendeu da sua avó, aprendeu da sua mãe, aprendeu da sua família e aprendeu de mim. O que? A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o que define uma pessoa que pertence a Deus ou não. A Palavra de Deus para nós, irmão, não é uma verdade conceitual, é uma pessoa. Verdade para nós é Jesus. A palavra de Deus é a pessoa de Jesus transmitida a nós e ao coração do Timóteo, onde ele diz: fique com a palavra de Deus. Lembre de onde você aprendeu, mas lembre do que você aprendeu. Eu sei que você talvez ouviu o Evangelho na sua casa, eu sei que você ouviu o Evangelho de muitas maneiras, talvez você tenha participado de inúmeras comunidades por aí, que se chamam de igreja, e inclusive a nossa aqui, você pode falar assim: aprendi lá na Igreja Batista Central. Você pode até dizer: eu me converti lá na Igreja Batista Central, mas não é essa a pergunta que vai definir você como crente, não é essa pergunta que vai definir você como de Deus.
E não é essa pergunta que define você perante os outros como alguém que é cristão, ou que pertence a Cristo, ou pelo menos não deveria ser. A gente se apresenta assim. A gente se apresenta assim. Só que o texto bíblico está falando que o principal de tudo é a palavra de Deus. A palavra de Deus na vida, a palavra de Deus no coração, é o quanto da palavra de Deus está enraizado em nós, na prática da nossa vida, o quanto nós nos importamos com ela, o quanto nós nos submetemos a ela, o quanto não apenas a ouvimos e meditamos, mas praticamos e obedecemos, é que diz que de fato nós estamos caminhando para a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é a palavra de Deus, verso número 15, que é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que é a verdade, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que é a referência, Timóteo. E ele afirma dizendo o seguinte, verso número 16, toda a Escritura, Timóteo, é inspirado por Deus e útil para o ensino. Ele é útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Veja bem, palavra de Deus, que é a referência daquele que é cristão, ela não é uma referência para se saber. Não é nem mesmo uma referência como muita gente que é, inclusive, da religião cristã, e se diz cristão, que abre a sua Biblinha e deixa lá na sala, em um altar, né, no Salmo 91, alguns para espantar o diabo, e o problema é que se você ler o Salmo, você vai ver que o próprio diabo, né, cita a Bíblia. Então, teoricamente, a Bíblia que assustaria o diabo é o que ele usa para citar para Jesus. Né? Então, a gente usa religiosamente, está lá. Só que o que a Bíblia está nos mostrando, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é que essa Escritura, ela é inspirada por Deus, não apenas para você saber que ela é a verdade, irmão. O Tiago vai dizer o seguinte, Tiago escreve na sua carta, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Saber é uma coisa, outra coisa bem diferente é você reconhecê-la como autoridade sobre a sua vida. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, ele usa aqui aquele que reconhece a Escritura como inspirada, é aquele que vai ser ensinado por ela, vai ser repreendido por ela, vai ser corrigido por ela, e vai ser a justiça de Deus para ele. Está dando para entender? Porque uma coisa é você ouvir aqui que Deus é o Senhor. Uma coisa é você vir aqui e eu fazer uma explanação e de que você olha lá no texto bíblico e fala, nossa, realmente Deus é Senhor, Ele governa tudo, olha que coisa maravilhosa. Você sai daqui com seu coração quentinho, que palavra abençoadora. Agora, bem diferente, é não apenas você saber que Jesus é Senhor, mas como agora, sabendo que Ele é o Senhor, você olha para a tua vida e percebe que Ele é Senhor, mas Ele não governa a tua vida. A tua rotina ainda quem é dona é você. Quem diz que tempo vai ser usado ou deixar de ser usado ainda é você. E como vai ser usado é você. O que faz, deixa de fazer, com quem vai fazer, com quem vai andar, é você. Quem dita as regras ainda é os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ideias a respeito da vida. Aí a gente percebe que não é o Senhor quem governa. E pior de tudo, quando a gente é confrontado por essa verdade, a gente diz, não, seja feita a minha vontade e não a tua. E aí a gente faz o quê? Se é alguma pessoa, inclusive, que Deus usa para nos repreender na palavra de Deus, a gente fala assim, quem é você? Você é tão pecador quanto eu. Quem é você? E a gente não olha a palavra de Deus para ver se é de fato aquilo que ela está dizendo e que eu estou errado. A gente olha a pessoa que está me condenando, então não. E aí a gente vai para outro canto, vamos para outra igreja, vamos para outra realidade. A pergunta é, o quanto desta palavra, ela é referência na sua vida? Escritura sagrada, ela assim se chama porque a gente está falando que ela veio de Deus, que foi Deus quem escreveu. Então, na teologia, a gente tem uma palavrinha bonitinha para dizer que a palavra de Deus ela é autoritativa. Quer dizer que ela
ela tem domínio sobre nós, tem senhorio sobre nós. Se ela disse, eu calo. Se ela disse, eu faço. Se ela disse e eu estou contrário, me arrependo. Se ela fala, eu tenho que escutar. É isso que a gente precisa entender quando a gente fala da Bíblia Sagrada e quando a gente fala da Palavra de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. O Timóteo sabe quem é? Um pastor. Um pastor numa igreja. Pastor na igreja de Éfeso. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o seu pastoreio não pode ser outro a não ser focado, dedicado à Escritura. Mas ele não está dizendo aqui que ele tem que usar ela simplesmente para os outros. Ele começa dizendo, Timóteo, permaneça nessa palavra, porque essa palavra é a que é capaz de alterar a sua vida, transformar a sua vida e te salvar, Timóteo. E ela é capaz de repreender, te ensinar, te instruir, te fazer viver a justiça. E ela é apta justamente para, verso número 17, colocar o homem preparado para realizar a vontade de Deus. Você sabia que a vontade de Deus é feita quando a gente coloca aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero colocar em prática? Boa obra na Bíblia, irmão, não é aquilo que você quer fazer para Deus. Tipo, eu vou orar, né? Eu vou aqui pegar uma cesta básica e vou entregar, vou ajudar alguém, porque a Bíblia diz que eu devo ajudar alguém. Então vou lá, eu ajudo alguém e eu digo, eu fiz uma boa obra. Só que não, irmão. Boa obra na Bíblia é fazer aquilo que Deus mandou. É engraçado que a gente não pensa como boa obra quando a gente está errado e precisa pedir perdão. É engraçado que a gente não pensa como boa obra quando a gente lembra que nós estamos sendo insensatos no nosso comportamento diário e a gente precisa baixar a nossa bola, controlar a nossa língua, submeter o nosso coração a um outro coração, porque Deus assim nos instruiu. É engraçado quando a gente tem que dar ao Senhor, a gente tem dificuldade. Quando a gente tem que parar e orar ao Senhor, a gente tem dificuldade. Cultuar ao Senhor, a gente tem dificuldade. Mas a gente não tem dificuldade em nenhuma outra realidade. E a gente, quando é confrontado por esta palavra, que nos corrige, que nos exorta, que nos disciplina, a gente, eu não posso agir assim com a minha esposa. Eu não posso agir assim com o marido. Eu não posso tratar os meus filhos como eles só fossem gente de casa. Eu preciso inculcar a tua palavra. Eu não posso deixar que outros doutrinem. Eu preciso explicar a palavra de Deus. Eu não posso continuar me comportando assim. Quando é que a palavra de Deus define o nosso dia? E isso é chamado na Bíblia Sagrada de boa obra. A ansiedade do nosso coração por tudo e por todas as coisas, quando a gente abre o texto bíblico e lá está escrito, não sejam ansiosos por coisa alguma, é a palavra de Deus que nos disciplina. Diz, presta atenção, olha o teu caminho, olha como você fala, olha onde você está metido, olha os seus relacionamentos, como você está conseguindo o seu dinheiro, como você está gastando o seu dinheiro, olha o reino de Deus, olha a obra de Deus, olha a negligência, perceba os seus filhos, olhe no olho deles, perceba o coração. As respostas são até bíblicas, mas e o coração? Ainda não confia em mim? E a gente enxerga isso, sabe quando? Não quando alguém vem falar alguma coisa, mas quando a gente está diante de Deus na sua palavra. Por isso que o conselho do apóstolo Paulo agora é, vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus. É engraçado que no nosso contexto é meio diferente, né? Quando a gente está triste, quando a gente está sem compreender as coisas, o que a gente faz? A gente vai para um vídeo de YouTube, a gente vai botar na canção evangélica, já botar naquela canção que mexe com o nosso coração. A gente vem para um culto como esse, espera que a vibe do momento, que o ambiente seja legal e toque no nosso coração. Qual foi a vez que você cantou com a boca aberta, dizendo que o Senhor reina no teu coração? No pior momento, quando você está com raiva, você diz, Senhor, deixa eu cantar aqui para o Senhor. Quando alguém te afrontou, quando alguém te perseguiu,
quando, vamos lá, sem ser pessoas específicas, mas com a realidade ao nosso redor, e você sabe bem disso, porque eu sou afetado e você também, a realidade do governo que nos cerca, do mundo que nos cerca, nos afeta como mal. Talvez o ladrão, talvez o bandido, talvez o ímpio nos afetou, talvez a injustiça nos afetou. Nesse momento onde a gente reclama, nesse momento onde a gente joga a toalha e diz assim, que mundo é esse? Vai de mal a pior, não vale a pena viver. Quando nesse momento, ou momentos como esse, quando as coisas lá não vão tão bem, quando é que a nossa boca se enche de louvor? Quando é que a nossa boca reconhece a soberania de Deus? Quando é que a nossa boca faz com que a gente fale as palavras que Deus deseja? Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, glória ao teu nome. Graças ao Senhor por todas as coisas. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Senhor, abençoa os meus inimigos. Senhor, cuida do meu algoz. Senhor, olha essa situação, mas tenha misericórdia dessa família que nos faz mal. Quando é que a Bíblia é para nós o momento que a gente senta e a escuta nos momentos mais difíceis, quando a gente não tem vontade de cantar, quando a gente não tem por que abrir a boca. A Bíblia vai mostrar, como o apóstolo Paulo, por isso que eu citei ele, por isso que estou lendo ele hoje. Num dos momentos de sua prisão, você pega Paulo e Silas, apanharam, injustamente presos, a saber, presos por causa da palavra de Deus. Sabe o que eles estão fazendo, irmãos? Cantando. Cantando. E o louvor que eles estavam fazendo era uma adoração a Deus. A pergunta é, que pessoas são, que estão nesses estados, presos, muito provavelmente pelados, num frio, com as duas mãos, com os dois pés, numa situação miserável, e estão ali junto com outros presos, e estão ali injustamente, estão ali indevidamente, estão cantando, estão dizendo que Deus é rei, que Deus é Senhor, estão adorando o Senhor. Somente pessoas que estão com a palavra de Deus no coração e não outra realidade. É a palavra de Deus que nos leva a adorar. É a palavra de Deus que nos leva a servir. É a palavra de Deus, vou citar alguns versículos para vocês. É a lâmpada, para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu não sei o que fazer, pastor, eu não sei o que fazer. Aí a gente vai para a Bíblia Sagrada e a Bíblia diz que é ela que corrige. É a palavra de Deus que faz com que os nossos pecados sejam abandonados. Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a gente fica aí, eu estou cheio de pecado, mas a gente não luta contra os nossos pecados. E quando a gente luta eu preciso mudar. E aí a gente não vai ler a Bíblia. A gente vai assistir vídeo no YouTube. A gente vai vir para o culto, ouvir os caras falar, o pastor falar, mas é terceiro. Quando é que a gente vai para a Bíblia Sagrada para, enraizados nela, lutar contra o nosso pecado? Irmão, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, que é a única fonte de vida para o cristão. E aquele que bebe nela, esse é cristão. Esse é de fato alguém que vive Cristo, porque Cristo é a sua palavra, e Ele é a fonte de toda a vida com Deus. Não é religião não é capaz de segurar você compromissado. Não é capaz de fazer você trazer uma oferta. Até, porque existem uns mecanismos que o pessoal usa, na ganância, no medo, a gente até faz, mas é incapaz de permanecer, ainda que se não tenha, ou fazer como a viúva pobre, que deu tudo que tinha, e não tinha nada, mas aquilo que ela tinha, a oportunidade que ela tinha, ela entregou. Por quê? Porque ela reconhecia. Só faz isso quem experimentou no íntimo a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Por isso que o conselho do apóstolo Paulo é: Timóteo, vá para a Bíblia. Ela é poder de Deus, ela é a referência, ela é aquilo que nós precisamos para viver. Amém? Onde é que você está buscando a fonte da sua espiritualidade, irmão? A fonte da sua vida com Deus não pode ser outra, a não ser a palavra de Deus. Se você não a lê, não a medita, não se alimenta dela, arrisco a dizer que a tua fé é fraca.
e está não apenas fraca, mas está a um fio de ser quebrada. Um fio fino, um fio frágil, que qualquer tempestade da vida destrói. A fé solidificada em Cristo Jesus, na rocha, é a casa na rocha, a rocha é a palavra de Deus. A gente não para pensar muito nessas coisas, né? Mas vamos lá, a matemática é assim. A gente sabe que se a gente não comer direito, a gente vai ter debilidades físicas, certo? Debilidade de saúde, e vamos precisar procurar o DEL ali para poder resolver o nosso problema, o médico. A gente sabe disso. Mas é engraçado que a palavra de Deus, a gente quando olha para a nossa vida espiritual, fala, pastor, não está tão bem. Mas a gente não lê, a gente não busca, não vai atrás de se alimentar. Eu sei que eu estou carne e osso. Eu me lembro, né, de ter visitado lá no Hospital das Clínicas a ala das meninas que tem, como é que é? Que comem anorexia. Conversei com várias delas, pele e osso. Está vendo, está se tratando, está precisa, pele e osso. O que tem que fazer? Se alimentar, se nutrir. Por que é, irmãos, que a gente sabendo que a palavra de Deus é a única fonte de alimento para o cristão, a gente não a lê, não a busca, não medita, não se dedica a ela como a gente se dedica para qualquer coisa nessa face da terra? E aí eu queria dizer, irmãos, por isso que o apóstolo Paulo chega agora no final da sua vida e diz, vai para a Bíblia, vai para lá. E ele não está numa situação favorável. Ele não está numa situação favorável. Mas aí ele fala assim, agora acompanha a leitura comigo, capítulo 4, verso número 1. Ele diz, na presença de Deus, sabendo disso, né, que Deus é a fonte pela sua palavra, ele diz para Timóteo, Timóteo, na presença de vivos e mortos é Deus quem está realizando e manifestando o seu reino. E então, porque você está diante de Deus, Timóteo, preste atenção. Eu exorto você solenemente, advirto você. É como se a gente pegasse alguém e dissesse assim, presta atenção aí, irmão. Se liga, foque o teu coração. Olha só quem está diante de você. E aí ele diz, sabe o quê? Pregue verso número 2. Pregue o quê? Pregue o quê? Pregue a Escritura. Pregue a palavra. E ele diz, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Olha só que coisa extraordinária. Ele não diz apenas para o Timóteo, vir até a palavra, se submeter a ela, ser ensinado, corrigido, disciplinado, instruído na justiça. Mas ele diz, aquilo que você recebeu de mim e aquilo que você experimentou, permaneça. E agora, essa salvação que realiza-se em você, ou seja, Timóteo, porque esta palavra é significativa para você, o que é que você vai fazer? Irmão, você sabia que a palavra de Deus, que é boa para salvar você, é tão boa quanto para salvar todas as pessoas? Por isso que a palavra de Deus nunca fica em nós. Sempre se expande através de nós. O apóstolo Paulo agora chega e diz, pregue a palavra. Pregue a palavra. Eu não sei se você é crente de boca ou crente genuíno. Genuíno, né? Não é o sobrenome. É crente de verdade. Aquele que um dia abriu o coração e entregou para o Senhor. Mas você sabia, irmão, que você não foi chamado para ficar no banco? Você sabia que você não foi chamado para apenas escutar mensagens, vir de vez em quando no culto, né? Cantar umas musiquinhas, receber umas palavrinhas. Mas você sabia que a salvação em Cristo Jesus te colocou na condição de um Timóteo? Colocou na condição de alguém que é testemunha da parte do Senhor? Alguém que deve pregar o Evangelho? A fala da Bíblia Sagrada não é que uma pessoa que é pastor prega o Evangelho. O pastor tem que pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho é para todos nós. E não é quando você é responsabilizado por um púlpito. É quando você é salvo por Cristo Jesus. Isso muda de figura. Porque se eu sei que pregação do Evangelho não é somente aquilo que acontece no púlpito, a pergunta é, você está pregando o Evangelho para quem?
quem é que está ouvindo o Evangelho da sua boca, a partir da sua vida. Para quem você está abrindo a Bíblia e apresentando Jesus. E olha só que interessante. Eu vivi isso muito tempo também. Que horas são, por favor? Eu esqueci de colocar o relógio. Acabou, né? Vivi isso muito tempo, de a gente pregar o Evangelho para as outras pessoas. A gente quer que as pessoas recebam o Evangelho. E a gente chega nas pessoas e, de acordo com as necessidades dela, a gente diz: olha, Jesus é capaz de curar você. Jesus é capaz de salvar você. Jesus é capaz de tirar dessa situação. É verdade, é verdade. Mas a palavra de Deus, ela não é só usada para que as pessoas saibam que Deus pode fazer alguma coisa por elas que elas não têm condição. A Bíblia Sagrada é justamente a palavra final de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Isso significa que talvez para alguém crer, não é o problema de saúde que é o problema. É o problema do coração. Ela não crê em Jesus porque Jesus não o curou. Ela não crê porque ela tem o coração no mundo. E ela não precisa não precisa que alguém chegue e diga: você pode ser curado por Jesus da sua deficiência, do seu problema. Mas ele precisa ser exortado, ser corrigido, ele precisa ser confrontado, porque aqui, verso de número 2, esteja preparado e a tempo e fora de tempo para fazer o quê? Para repreender. Repreender é confrontar o pecado. Quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente está pregando a partir da palavra de Deus, não aquilo que eu acho errado. Eu acho que as pessoas estão erradas de cancelar culto. Olha lá, vamos lá, estou brincando. Cancelar culto ou não cancelar culto? Então, se eu acho que é errado, então é pecado. Se eu não acho que está errado, então não, tudo bem. Mas não é isso. É usar a palavra de Deus para corrigir a nossa vida e também confrontar o pecado. Uma pessoa que está numa situação de pecado, a gente abre a Bíblia Sagrada e diz: meu irmão, olha o que a Bíblia diz: imoralidade sexual não é do reino, é pecado. Aquele que ama o mundo está enfincado com o pé no mundo. Irmão, você ama todas as coisas, vive tudo aquilo que o mundo gosta, então leia, lembre disso que a palavra de Deus diz: aqueles que são amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. É confrontar, e esse confronto a gente não quer fazer. Mas eu arrisco a dizer que a gente não quer fazer porque a gente não faz contra nós. E a gente não gosta que as pessoas fazem contra nós. Só que a pergunta é: a Bíblia é o que para você? Um manual de fast food grátis? Ou a palavra que salva, e única que pode salvar, o tesouro escondido que, se você encontra, você tem que abraçar e não largar nunca mais? Ele significa para você vida ou significa o que para você? Prosperidade? Na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é tesouro, que se eu descobrir, eu largo tudo. Por isso que Jesus faz um convite muito especial em Lucas 9, 23. Aquele que quiser me seguir, negue-se. Aquele que encontra Jesus encontrou um tesouro que é único, que é a vida que ninguém pode dar. Para isso você precisa deixar a sua vida, você precisa abandonar a sua vida para seguir Jesus. Essa linguagem é confrontativa. Me diz aí, você seguiria Jesus se você tivesse que deixar o seu dinheiro, a sua empresa, a sua família? Se hoje Deus te pedisse tempo que você não tem, você deixaria tudo e, assim como os discípulos, largaria as redes e seguiria Jesus? Você deixaria o seu sonho de lado por causa do Evangelho, por causa de Jesus? A pergunta é se a palavra de Deus ela tem autoridade na sua vida e ela que conduz a sua vida. Irmão, pregar a palavra é para nós. Mas a gente só prega quando a gente recebe dela tudo aquilo que a gente passa. Repreender é confrontar. Aqui diz também corrigir, que é quando a gente converte o coração do erro, convencer do erro, assim como eu faço com a minha filha, assim como você faz com alguém que te fez um mal, você corrige. A palavra de Deus deve corrigir o nosso coração e nós devemos utilizar para corrigir e fazer com que as pessoas reconheçam Deus. A palavra de Deus, irmão, ela não é um livro na nossa estante.
ela não é um livro para ser sabido, ele é um livro para ser vivido, é uma palavra para ser aplicada. A pergunta, então, que eu encerro, né, que o nosso tempo já foi, você tem tido uma relação com a palavra de Deus inútil, indiferente ou pessoal e íntima? Ela é apenas uma voz que fala e não é ouvida? Ou ela, quando é ouvida, você dobra o joelho, se arrepende e muda? Quando você está errado e você descobre isso porque a palavra de Deus é confrontada na sua frente e você vê que você está seguindo o seu próprio prazer, você está fazendo aquilo que você gosta, você está se dando bem, mas a palavra de Deus é colocada na tua frente e diz que você precisa corrigir o seu caminho, você muda? São perguntas importantes que a gente tem que fazer. Caso contrário, nós seremos meramente, como todos são, ouvintes e não praticantes. Religiosos, sim, confiando na sua própria força. Mas eu arrisco a dizer, irmão, ela não foi capaz de salvar, porque ela não foi ouvida e não foi aplicada. A palavra de Deus, gravem isso e não esqueçam nunca mais, ela só projeta vida na vida da gente quando ela é encarnada. Sabida, mas o que faz é ficar na tua consciência e você falar para os outros que os outros têm que fazer uma coisa que nem você faz. Agora, quando você encarna ela, a vida muda. E é essa encarnação da palavra de Deus que muda não apenas a vida da gente e nos salva, mas é essa encarnação que a gente transmite também, para que os outros também possam, experimentando a palavra de Deus, serem salvos também em nome de Jesus. Que seja isso na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. E como eu disse, né, nós não conseguimos fazer a contagem hoje, mas nós vamos apresentar para vocês durante a semana nas nossas redes sociais e também no culto, né, do domingo que vem, nós vamos apresentar a arrecadação, se conseguimos cumprir o alvo ou não, tá bom? Que Deus abençoe você, na quinta-feira estaremos juntos e amanhã o Encontro das Mulheres, sexta, o negócio é recital, né, e o sábado o negócio, chá. Obrigado por vocês terem aguentado até agora. Passamos um pouquinho de tempo, mas acontece. Que Deus abençoe. Jesus. Pai, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por essa grande festa de adoração ao Senhor. Obrigado que o Senhor nos dá o privilégio de ter um coração renovado por Ti. Ainda que o mundo nos entristeça, nós estamos felizes e alegres porque o Senhor é a razão da nossa vida. E eu peço a Deus por tudo aquilo que a gente ouviu nessa noite, que o Senhor venha ser para nós a fonte de vida. Atua, Senhor, na vida e no coração dos meus irmãos. Leve-nos em paz. E que se alguém aqui, Senhor, hoje decidiu seguir ao Senhor, que possa ter convicção da sua fé e a partir de hoje entregar o seu coração para Ti. Essa é a minha oração. Por mim, pelos meus irmãos, grato pela Tua igreja, grato pela oferta missionária, pedindo que o Senhor faça uso, Senhor, para cada missionário, em nome de Jesus, e é para a glória do Teu nome. Amém. Vão em paz, que a graça do Senhor os acompanhe.